Então vamos compreender um pouco sobre essas formas da Terra, esse processo histórico que eu havia dito para vocês que eu iria trazer sobre as formas da Terra, né? Então Tales, lá em 630 a 545 a.C., o tempo dele, ele acreditava que a Terra era um disco que flutuava sobre um imenso oceano, né? Então imaginava-se que a Terra era algo plano, um disco que estava assim boiando em cima do oceano, que cercaria por completo, rodando sobre o eixo imaginário localizado em seu centro. Então imaginava-se lá um prato, imagina um prato, né? Um prato que ficava, um disco que ficava flutuando sobre o imenso oceano, e esse oceano rodeava essa forma da Terra, essa forma de disco, essa forma de prato, e isso ficava rodando sobre um eixo imaginário localizado no centro desse disco, no centro desse prato. Então se pensava lá, então, o pensamento de Tales tinha essa informação, esse modelo da forma da Terra. Então, de acordo com Correia 2011, pensava-se depois no segundo modelo, Anaximandro, lá em 611 a 547 a.C., que tinha um pensamento um pouco diferente do de Tales, né? Para ele, a Terra nada mais era do que um cilindro. Então, olha o primeiro modelo, que interessante, né? Olha como é que antigamente o pessoal pensava. Mas olha, tem que parar e pensar a seguinte situação. Nessa época, eu estou falando não tinha nada voltado à tecnologia. Nossa, está muito, muito distante mesmo de pensar em um conceito tecnológico, um conceito de uma ciência bem desenvolvida, bem moderna, que eu posso trazer a partir de 1950, com o lançamento de satélites e assim por diante. Então, olha a ideia que esses pensadores tinham, que esses carinhas tinham lá no passado, né? O primeiro, em formato de um prato, ficava rodando sobre um eixo ao redor dos oceanos, ao redor da água, né? Então, para esse outro pensador, Anaximandro, ele tinha um pensamento um pouco diferente, que para ele a Terra nada mais nada do que um cilindro que girava em torno do eixo leste-oeste, né? O posicionamento agora já de coordenadas, né? Leste-oeste, rodeado por estrelas, nascendo aí a astronomia. Então, coloca-se dentro das formas da Terra. No primeiro modelo, eu trago simplesmente a forma não correta, mas eu falo apenas do planeta, né? Depois do pensamento de Tales, o pensamento de Anaximandro já começa a colocar a ideia dos astros, né? Junto para poder explicar a forma que o planeta Terra tinha, então coloca essa relação da observação não somente do espaço físico terrestre, mas do céu também. E a gente sabe que a observação do céu, dos corpos celestes, ele irá ajudar muito na identificação de posicionamento, né? Então, estou perdido, eu quero achar o que é norte, o que é sul, o que é leste, o que é oeste. Eu posso dar referências. O Sol, eu posso usar como referência as estrelas. Pitágoras, né? Olha lá a época, né? 1571 a 497, ainda antes de Cristo, avançou muito na evolução histórica da forma da Terra, quando atribuiu o modelo esférico ao planeta. Então, olha lá Pitágoras na questão importante da evolução desse conceito, colocando lá já um modelo esférico no nosso planeta. Então, colocando como princípios básicos a razão de caráter estético e filosófico, defendia que a Terra era esférica. Então Pitágoras tinha essa ideia da Terra como algo esférico e que girava em volta do Sol. Então, olha que avanço. E lembrando que nessa época a ciência não era a ciência moderna, né? Era mais uma ciência voltada a pensamentos. Eu não tinha tanta tecnologia como eu tenho hoje, mas olha o que esse cara já pensava, o que esse pensador tinha como ideia, né? Poxa, a Terra é uma esfera, ela gira em torno de um astro, ela gira em torno do Sol. Então, olha a importância do sistema gravitacional, né? Muito importante a ideia de Pitágoras na questão da evolução. Aristóteles, 384 a 322 a.C., né? Ele argumentou, gente, detalhe importante, anote que ali eu estou colocando algumas figuras, figura 2.5, esse material está todo já disposto dentro do AVA, no livro didático de vocês, no que vai falar da questão da geóide, tá? Na questão dos modelos de datum da Terra. Então, vocês podem acompanhar a aula junto com o material didático lá também, para poder identificar essas figuras, vai ajudar bastante.
Então, Aristóteles, 384 a 322 a.C., argumentou que a Terra era redonda, pois quando ocorria um eclipse, a sombra que a Terra fazia na Lua era circular. Gente, olha a ideia que esse cara teve, né? Olha o pensamento que esse cara teve. Começou a observar a forma da sombra da Terra na Lua a partir de um eclipse. Ele viu que era circular. Gente, isso aqui é interessantíssimo. Parece simples, mas é inteligentíssima a ideia desse cara. Então eu pego lá a ideia dele. Quem que nunca brincou de sombra? Quem que nunca brincou de sombra dos objetos, né? Então eu vou lá, faço uma sombra do objeto refletindo na parede, eu coloco um cubo, vai aparecer um cubo, eu coloco um triângulo, vai aparecer um triângulo, se eu colocar um círculo, vai aparecer um círculo. Então ele começou a observar que a sombra do nosso planeta, da Terra, um eclipse lunar era circular, era redondo, não era um círculo. Então, olha a ideia que ele teve. Poxa, então se a sombra reflete o objeto real, então o objeto real está refletindo a sombra na Lua, então a Terra ela vai ser circular. Né? Que pensamento que esse cara teve. E que as estrelas do céu variavam de lugar, aparentemente de forma circular, com a mudança da latitude. Então ele tinha essa ideia que a Terra fazia uma sombra na Lua a partir de um eclipse, era circular, e que as estrelas do céu variavam de lugar. Quem que já deitou num gramadinho lá, no quintal, e começou a observar as estrelas, né? Você vai começar a verificar que as estrelas aparentemente elas mudam de lugar, dependendo ainda da mudança da latitude que o nosso planeta Terra tem. Então isso dá uma aparência bem circular. Continuando aqui. Eratóstenes, 276 a 194 a.C., considerado o fundador da geodésia. Olha por que ele era considerado o fundador da geodésia. Falei lá um pouquinho antes no slide, explicando que olha como o homem usa os astros, né? Olha como o homem usa os astros. Aristóteles já usou, né, a sombra da lua, as estrelas assim por diante. Pitágoras já falava lá do Sol, mas olha que detalhe importante que Aristóteles traz para nós. Considerado o fundador da geodésia, ele falava que ao efetuar ele foi o primeiro cara a efetuar uma medição do raio da Terra. E olha a época, né, antes de Cristo. O que ele fez? Então, Aristóteles, considerado fundador da geodésica, ao efetuar a primeira medição do raio da Terra, calculando a diferença entre a latitude de Alexandria, da cidade de Alexandria, e Siena, pela sonda projetada do Sol, que estava a 72 graus e 12 minutos, com vertical, foi o primeiro a levantar a distância circular da Terra, 39.640 quilômetros, o equivalente à medição que ele tinha a 5.000 estádios. Então, olha que detalhe interessante esse cara fez, né? Dá uma olhadinha lá no material do ABA, que tem uma parte bem legal que explica como é que ele fez esse cálculo, tá? Dá uma olhadinha lá na história de Aristóteles, quando ele foi considerado o fundador da geodésia. Então, ele já começou a trabalhar com os dados, observando sombras, raios, os corpos celestes, no caso o Sol, a diferença que eu teria de sombra entre uma cidade e outra, e começou a trazer lá a questão de graus, minutos. A gente vai trabalhar muito isso na topografia, graus, minutos e segundos. Naquela época, Aristóteles contava apenas com a sombra do Sol, pois não possuía equipamentos como telescópio, teodolito, e assim por diante, para poder ter essa ideia dessa forma esférica, essa forma que a Terra possuía, tá? Bom, continuando aqui. Esses aparelhos vão surgir depois da Revolução Industrial, por isso que eu falo a importância dessa ciência um pouquinho moderna. Então, atualmente, com o uso de vários recursos que facilitam as questões de medição, a gente entende que o raio da Terra é de 6.378 quilômetros. Olha aqui que o Aristóteles fez lá antes de Cristo. Ele descobriu que a distância de circunferência da Terra era de 39.640. Ele errou por pouco, tá bem? Ainda continuando a questão da evolução da geodésia, eu vou trazer para vocês um pouquinho a teoria da forma
de um elipsoide, tá? O que seria ainda essa questão? Então vamos evoluir já passando para uma idade depois de Cristo, já uma ciência um pouco mais avançada. Então, de acordo com o Zanetti, 2007, o Sir Isaac Newton, que teve lá sua vivência em 1642, 1727, contrapõe a teoria anterior sobre o fato da Terra ser esférica. Olha que detalhe interessante. Então, o Isaac Newton começa a falar que a Terra, peraí, ó, gente, não é muito bem assim, né? O tempo passou, tem tecnologia, então eu vou começar a contrapor a ideia que a Terra era esférica, alegando que a forma como se rotaciona é incompatível com a sua esfericidade. Então ele começa a levar em questão os movimentos da Terra, né? O movimento de rotação, translação, tudo o que isso pode trazer na deformidade do nosso planeta. Afirma que devido à força centrífuga, os polos do planeta são achatados, dando à Terra uma forma elipsoidal. Né, forma de elipsoide. Então olha que legal, quando o Isaac Newton contrapõe a teoria anterior sobre a Terra ser esférica e fala que a Terra é um elipsoide. Então ela não é uma esfera, é um elipsoide. Por quê? Porque eu tenho uma força que faz com que a Terra gire ao redor do seu próprio eixo, e se ela gira ao redor do seu próprio eixo, ele cria uma deformidade, e essa deformidade ela vai estar lá achatando os polos e enlarguecendo, né, o cinturão ali da parte equatorial que nós conhecemos hoje. Então deixando a Terra achatada nos polos, formando esse modelo de um elipsoide. Tanto que a força gravitacional tende a decrescer dos polos para a linha do Equador, né? Para aquele cinturão equatorial que eu tenho. A partir daí, Newton percebe que, como uma figura geométrica que foi gerado pela rotação de um elipsoide, de uma elipse, em torno de um eixo menor. Então, se eu pegar aqui e estudar um pouquinho a ideia de Isaac Newton, eu vou começar a entender que eu tenho a forma elipsal da Terra, onde eu tenho um achatamento nos polos, e uma forma mais larga, né? Na parte equatorial. Então eu deixo de ser uma forma esférica, vou voltar lá ao slide que eu trago aquela forma esférica perfeita da Terra, vista do espaço. Lembrando que aqui, por que aparece essa forma esférica? Eu tenho a atmosfera, né? A atmosfera ela vai estar contrapondo algumas partes da forma de elipsoide. E eu trago lá a ideia de Isaac Newton, né? Eu trago a ideia de Isaac Newton, na qual ele fala do achatamento nos polos e da parte enlarguecida na linha equatorial. Ainda na questão da teoria da forma elipsoide, né? Cassini, em 1677, 1756 depois de Cristo, dá uma olhadinha na figura depois, conclui que um arco de meridiano diminuía com o aumento da latitude, provando assim que o alongamento do eixo da rotação. Então, o que ele quis dizer aqui? Ele conclui que um arco de meridiano diminuía com o aumento da latitude. Então, conforme, vou voltar no slide anterior, conforme eu aumento a minha latitude, né, as minhas latitudes, eu tenho o que ele trazia, um arco de meridiano menor. Conclui-se que um arco de meridiano diminuía com o aumento da minha latitude. Então, eu trago aqui, estou aumentando as minhas latitudes, subindo em direção ao polo, e o meu arco do meu meridiano, lembra, linha aqui que eu tenho dos meus paralelos na horizontal, meridiano na vertical. Então, conforme eu aumento a minha latitude, os meus meridianos têm a diminuição do seu arco, formando que a Terra não seria uma esfera, mas sim um elipsoide. Voltando aqui à ideia dele, né? Provando assim com o alongamento do eixo de rotação. Após pesquisas, verificou-se que o aumento surgia no comprimento do arco de meridiano com a latitude, corroborando com Newton, assemelhando a Terra a um elipsoide de revolução cujo eixo menor coincide
com o eixo de rotação da Terra. Então aqui já estou trazendo 1600 a 1700, né? Lá